No terceiro colegial, com apenas 17 anos, o cara passou direto na USP, na Unicamp, na Unesp e na UEM. Aos 22 anos, ele foi direto para o curso de doutorado na USP na área de genética. Já morou 2 vezes na Inglaterra, estudando, e hoje trabalha com genética humana. O papo de vestibular de hoje é com Lucas Alvise, curso de Biologia da USP. Alvise, é um grande prazer ter você aqui no canal Papo de Vestibular. Eu tenho certeza que o pessoal já ficou muito impressionado com o seu currículo aqui e todos os alunos que nos assistirem vão aproveitar muito todas as dicas e todas as grandes experiências que você já viveu e vai compartilhar com a gente nesse papo hoje. Valeu, Bruno. Prazer é todo meu. Quero aproveitar bastante essa conversa aí com vocês. Alvise, não poderia ser diferente. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é a que você atribui uma trajetória grande, de muito sucesso no vestibular, com apenas 17 anos, passando nas principais faculdades do Brasil inteiro, apenas faculdades públicas, né? Por que você acha que você teve tanto sucesso tão novo assim? Para falar a verdade, eu não sei se teria uma receita que eu segui, né? Sempre foi um sonho meu cursar uma universidade pública, assim como que eu acho que é da maioria das pessoas, né? Mas eu sempre tive esse sonho em fazer biologia. Desde pequeno, na verdade, eu decidi fazer biologia. Eu mencionei a primeira vez em fazer biologia quando eu estava na 6ª série, e aí eu continuei com essa ideia até o colegial, e então tem essa parte da vontade mesmo, né? Depois que eu entrei no colegial, eu acho que foi a somatória dessa vontade, desse sonho, com bastante dedicação mesmo. Eu estudei muito, fiz toda aquela batelada de exercícios que todo mundo começa a fazer, mas eu realmente me dediquei bastante. Eu não sei assim, como que eu comparo em relação às outras pessoas, o tanto que elas se dedicam, se a forma que eu me dediquei é melhor, mas a verdade é que eu estudei bastante. Também teve um fator que eu recebi a notícia da minha família que eu não poderia fazer cursinho por falta de dinheiro. E aí, então, eu falei, vai ter que ser agora ou nunca. Como era meu sonho, eu falei, eu vou ter que passar, eu vou passar em algum lugar, eu vou fazer isso. E acabou acontecendo isso, né? Nossa, que legal, Lucas. Poxa, é muito legal quando a gente vê uma pessoa que fala, eu tinha um sonho desde a 6ª série já de fazer biologia. Eu acho que isso com certeza foi uma mola propulsora. Esse comprometimento, né, de dizer, eu tenho que passar agora, não tenho outra resposta para dar, senão ser aprovado. Acho que tudo isso com certeza ajudou demais. E, nossa, tenho certeza que vai ser muito legal essa entrevista. E falando sobre isso, sobre esse seu sonho de fazer biologia, eu lembro, para quem está nos assistindo, pessoal, eu sou da mesma geração do Alvise, e a gente morou na mesma cidade. Eu me lembro que, assim, ele era, sabe, aquele cara mais falado na cidade naquela época. Nossa, falar em aprovação é o Alvise, ele estava no ângulo lá e todo mundo falava assim que ele era um exemplo de aluno, realmente, um cara que tinha muita dedicação e muito inteligente. É muito comum para quem tem uma habilidade tão grande com o vestibular e quem já demonstra essas habilidades na área de biologia que você gostava, as pessoas falarem, você vai fazer medicina então, né? Porque é um curso mais valorizado, é um curso da moda. E eu gostaria de saber de você, Lucas, como que foi essa relação, que tipo de impressão que você recebeu ou não para fazer o curso de medicina e como que você soube lidar com isso e manter o seu sonho de biologia, ir até o final e ter sucesso em tantos vestibulares como você teve? Então, na verdade, o que aconteceu foi bem isso mesmo, né? Eu tive pressão de todos os lados para fazer medicina. Como todo mundo via que eu estava me dando muito bem na parte de biológicas, e isso desde da época que eu prestava o vestibular. Porque eu prestei no primeiro e no segundo colegial como treineiro também. E na época eu lembro que eu passei, né, eles falam que você passa como treineiro. Tive uma nota boa como treineiro. O pessoal falou, não, Lucas, você tem que fazer medicina. Para com isso, para de biologia. Com medicina você consegue ter uma carreira bem melhor, o seu sucesso profissional vai ser melhor. Tanto a questão de salário quanto outras. E isso veio desde pessoas da escola, até a família, amigos, de todos os lados. Mas voltando àquela primeira questão, como eu tinha um sonho em fazer biologia e como eu comecei buscar muito também outras pessoas que faziam biologia. Eu comecei a ler bastante sobre qual que era a carreira do biólogo, o que os biólogos faziam nesses institutos. Eu sempre tive, eu não sabia exatamente com o que eu ia trabalhar ainda, mas sempre tive muita vontade de trabalhar com pesquisa. Então eu vi, procurando por sites, por manuais que descreviam esses institutos de pesquisa, que a maioria das pessoas que trabalhavam lá eram biólogos e que também
a formação do biólogo, de um pesquisador da área que eu queria trabalhar, seria muito importante, seria muito completa. Então, isso foi uma das coisas que fez eu focar nesse caminho. Quanto à forma que eu lidei com as outras pessoas que tentavam me pressionar para fazer medicina, eu infelizmente, tive que ser duro. Falar, não, desculpa, mas eu vou fazer biologia porque é o que eu quero. Eu acho que também não é uma decisão única, é uma decisão irreversível. Eu pensava, se eu estou na biologia e de repente eu percebo isso daqui é totalmente diferente do que eu queria, eu me enganei, porque isso pode acontecer, né? Pode acontecer o tempo todo. Eu tento prestar medicina depois, eu tento prestar outro curso, caso eu quisesse. Mas naquele momento, esse era o meu sonho, então era isso que eu queria fazer. Teve até um caso interessante, né? Que a escola, quando eu passei nesses vestibulares, né, em biologia, a escola que eu fazia me ofereceu, ó, você vai ter um grande desconto, fazer algumas coisas de graça aqui, você faz mais um ano, só para passar em medicina, né? Porque para a escola é legal colocar o nome dela, aluno fulano, passou em medicina, tal e tal. Para a escola dá muito status, né? E um retorno bem maior do que falar que um aluno passou em biologia ou em outro curso, não desses tão famosões, né? Mas eu falei, não vou fazer. Não vou tentar, qualquer coisa eu volto, mas eu fui fazer biologia, que é o que eu quis. Então foi desse jeito. Nossa, muito legal, né, Lucas? Porque realmente, quando você foge do padrão, você tem que enfrentar uma resistência muito grande, né? Até sendo praticamente comprado pela escola para continuar. Praticamente. Então, saiba você que está nos assistindo, se você quiser romper algum padrão, sair das elites aí de medicina, direito, engenharia, você vai ter que passar por isso, já coloque isso na sua cabeça. Com certeza, vai enfrentar muita pressão de todo mundo. E é muito legal a forma como você enfrentou isso, né? Você enfrentou com conhecimento, estudando a sua futura profissão e realmente cada vez mais tendo a certeza de que era aquilo que você queria, não deixando nenhuma brecha, nem dúvida, para você cair nessa armadilha, vamos dizer assim, que é manter o caminho que a maioria provavelmente iria seguir, no seu caso, né? Que legal. Falando então sobre o seu curso, Alvise, você me contou antes da entrevista que houve um choque muito grande de realidade, mesmo você pesquisando muito, né, sobre o que você esperava e o que realmente é. Então, conta para nós como que foi isso, o que realmente é o curso de Biologia na USP, para quem talvez tenha essa vontade, pense em prestar o curso, como é que é a vivência lá na USP e o curso de Biologia? Pois é, o choque não foi de tudo negativo, e depois, principalmente depois que eu me formei, eu vejo com bons olhos esse choque e a forma que o curso foi levado, né? O primeiro choque é que quando a gente faz um curso básico desses, como Biologia, ou História, Geografia, muito provavelmente também, você tem muitas outras disciplinas mais básicas ainda para dar base a essa outra grande sub-área básica, né, da Biologia. Então, um primeiro choque foi, eu entrei e falei assim, tem tudo de Biologia, sempre gostei de Biologia, então vamos dar super bem, né? Aí você começa tendo cálculo, física, e aí eu tive de física até mecânica, até física quântica. Tive até astronomia, por exemplo. Tive partes mais de humanas, como antropologia, filosofia das ciências e várias outras disciplinas desse nível. Aí depois sobre bioquímica, né, que já vai mais para a parte de biológica, mas partes mais que você nunca esperaria que teria no curso de biologia. Você fala, nossa, eu prestei biologia, mas não prestei para ter que fazer isso. Tanto que a desistência no primeiro ano é muito grande, porque tem essa carga grande de disciplinas que muita gente desconhece. Eu, por exemplo, desconhecia. Eu nunca fui, apesar de pesquisar bastante o que o profissional fazia, como que era o trabalho depois, eu não pesquisei muito como que era a grade curricular. Outro grande choque foi a questão de universidade em si, porque quando eu entrei, eu pensei que eu ia ficar fechado no meu mundinho da biologia. E uma grande vantagem que eu tive, uma grande oportunidade, foi ter vindo para a universidade, pelo menos aqui a USP, em São Paulo, que ela consegue abranger essa ideia de universidade mesmo. Então, você está... Ao mesmo tempo que você está fazendo biologia, no mesmo espaço tem vários outros institutos, vários outros cursos acontecendo ao mesmo tempo, e a troca é muito grande. Então, por exemplo, eu fiz várias disciplinas, não no meu instituto de biologia, mas eu fiz disciplinas na matemática, eu fiz disciplinas no instituto de matemática, né, estatística, eu fiz disciplinas no instituto de física, eu fiz disciplinas no instituto de química.
no Instituto de Ciências Biomédicas, no Instituto de Astronomia, eu fiz na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências, então tudo isso para mim foi um choque. Eu falei, nossa, eu achei que eu ia ficar ali, né, no meu lugarzinho, né, que era o Instituto de Biociências da USP, o lugar que eu tinha planejado passar, e não, mas ao mesmo tempo eu tive que ir para esses outros lugares fazer as disciplinas que eram recomendadas pelo curso. Muito bom, é muito além disso, né? Mas eu acho que você já trouxe uma contribuição fantástica aqui, que é natural, como você bem disse, na maior parte dos cursos, o começo, que é a base, que vai fomentar aquela base que é necessária para você realmente entrar de cabeça nas principais disciplinas, normalmente ele é muito distante do que você pensava, do que você gostaria de trabalhar, só que ele é fundamental. Então, acho que aí, pela sua experiência, já traz uma dica muito legal para quem entrar no curso da universidade, para não desistir nos primeiros 6 meses ou um ano. Uhum. Eu acho que tem que ter muita paciência principalmente nesse começo. Aí é uma questão também de, não sei se, eu acho que a idade, né, a fase de vida que a gente está também influencia muito, porque quando a gente é mais novo, a gente é muito desesperado para ter as coisas que a gente gosta exatamente naquele momento. Eu lembro, eu era assim, eu ainda sou assim, um monte de coisa, e eu acho que isso vai passando conforme o tempo. Depois, por isso que eu falei, depois que eu me formei, eu vi, olhando para trás, eu falei, nossa, tinha disciplinas que eu falava que eu não dava mínima para elas, eu nem me dediquei o tanto que eu devia ter me dedicado, que hoje eu olho e falo, nossa, eu devia ter aproveitado mais, né? Talvez é uma questão de maturidade também, com o tempo você vai vendo e vai aprendendo, mas eu acho que é fundamental ter paciência no começo. Muito bom, Lucão. Uma coisa que você já me contou antes dessa entrevista também, que gostaria que você trouxesse para quem nos assiste, que você já na graduação teve a oportunidade de viver uma experiência fantástica, que foi de passar um mês na Inglaterra por conta do Prêmio Santander. Então, é por isso que a gente, aqui no canal Papo de Vestibular, sempre incentiva muito as universidades públicas, que normalmente têm uma possibilidade maior de você ter esse tipo de experiência. Então, conta para nós como foi essa primeira experiência sua na Inglaterra, de passar um mês lá pesquisando, enfim, fazendo parte da sua graduação lá, o quanto foi importante tanto para a parte profissional, quanto para o seu desenvolvimento como pessoa, de conhecer culturas novas, enfim. Como é que foi essa experiência lá durante a sua graduação? Com certeza, foi assim, para mim, foi uma experiência muito grande em vários sentidos, porque foi a primeira vez que eu saí para fora do país, foi a primeira vez que eu andei de avião e foi por esse prêmio, já começa por aí. Mas falando do prêmio especificamente, né, desse programa, é um programa que foi um convênio entre o Santander Universidades e a Universidade de São Paulo. A ideia desse programa era pegar alunos, eles selecionavam alunos da graduação para ir para fora, ficar em instituições renomadas, né, de ensino, nos países como Inglaterra, Estados Unidos, China, e a ideia é que os alunos passassem um tempo, tentassem observar qual que era a dinâmica dos cursos lá fora, como que funcionava o ensino, e trazer um retorno para a universidade, de forma que a universidade pudesse absorver essas nossas opiniões, essas nossas experiências, e tentar aprimorar algo aqui desse lado, né? Então, eu lembro que eu estava no 3º ano da graduação e apareceu o edital. E, como todo edital, você manda o currículo, né? Manda qual que é a sua média ponderada. Aí eles pediam para mandar outros dados complementares, né? No caso, eu já estava na iniciação, eu já estava no laboratório trabalhando com genética. Acho que uma coisa que pesou para eu ir também, que eu já tinha publicações na área, e aí eu coloquei tudo lá, né? Então, eu acho que isso acabou pesando na decisão deles me chamarem. E eu recebi, e eu esqueci disso. Me cadastrei lá, me inscrevi, me esqueci completamente, né? Mesmo porque eu falei, parecia algo distante. E aí eu recebi o e-mail, eu lembro que eu fiquei gelado a hora que eu vi o e-mail. Eu olhei, tinha umas pessoas trabalhando do meu lado, eu fiquei, assim, meio paralisado. Eu falei, eu acho que eu vou para a Inglaterra. E aí ninguém entendeu o que eu estava falando, aí eu chamei o pessoal para ler o e-mail. Eu tinha sido selecionado para passar praticamente um mês com tudo pago, tanto a viagem quanto a estadia, a alimentação, tudo lá. E toda a explicação, eu lembro que eu falei para a família, todo mundo ficou muito aflito e, assim, de comoção, né, e desesperado, eu também. Mas foi assim, a notícia foi bem legal. E a experiência de ter ido para lá foi fantástica. Como eu falei desde a ida, porque foi minha primeira experiência internacional, mal falava inglês direito, tanto que lá eu conseguia. Eu vi que quando você acha que você não fala, mas na hora que você chega lá, você vê que consegue se virar bastante, né?
E foi fantástico porque eu fiquei no King's College lá, que é uma universidade fantástica, é uma das melhores universidades do mundo. É em Londres, né? É em Londres mesmo. E lá, por exemplo, eu acompanhei os cursos de medicina, de farmácia e de bioquímica, fazia disciplinas nesses cursos. Então foi fantástico ver como que é a forma de aula deles, que é totalmente diferente da nossa, qual que é a forma de aula prática, como que é a relação aluno-professor, o ambiente da universidade, a infraestrutura da universidade também. Então, tudo isso a gente teve que ficar bem atento todo esse tempo. E fora a questão de... Você pode dar algum exemplo dessa diferença? Sim, tem uma diferença muito grande, atenção? por exemplo, o que me chamou muito a atenção é que aqui a gente tem, na maioria das universidades, né, e dos cursos, a gente tem um modelo de aulas, praticamente de aula expositiva o tempo inteiro, né? Então, você chega lá naquela sala, senta e fica ouvindo por 2, 3 horas seguidas o professor falar, né? Meu primeiro choque foi que quase todas as disciplinas que eu fiz lá, elas eram 40 minutos no máximo de aula, em geral, em que o professor passava os tópicos principais que os alunos deviam seguir, focar, né? Ele até passava a literatura complementar que os alunos tinham que ler. Então, assim, a maioria das disciplinas você tinha que ir com todo o material lido já. E aí, logo depois disso, você tinha uma parte de tutoria. Então, tinha um tutor para um grupo de alunos, para um grupo pequeno de alunos, então não era um tutor para uma sala inteira. Um grupo de 10 alunos tinha um tutor responsável por ele. Então, se você tinha uma disciplina, por exemplo, de biologia celular, então tinha um tutor de biologia celular que ele ia tirar suas dúvidas, ele ia discutir vários pontos, era como se fosse uma aula dirigida mais interativa, né? E aí, depois dessa tutoria, ainda tinha uma aula prática. Isso para quase todas as disciplinas que eu fiz lá. Então, foi, assim, muito diferente, né? Porque aqui a gente vê que está melhorando, né? Eles estão tentando dividir cada vez mais entre aula expositiva e aula prática, mas ainda a gente tem uma carga muito grande de expositiva e quando o aluno deu 40 minutos de aula, ele já se perdeu. E com certeza a experiência de estar num outro país, uma outra cultura pela primeira vez, uma outra língua, né? Isso é um choque grande. Então foi fantástico ver desde a dinâmica de como a cidade funciona. Foi só um mês, mas a gente conseguiu pegar uma rotina, né? De acordar todo dia cedo e comer e ir para a universidade. E a gente conseguiu fazer amigos lá também, conversar com o pessoal de lá. Então foi muito interessante, assim, foi algo muito marcante para mim, com certeza, e que com certeza acrescentou muito na minha formação. Nossa, muito legal, Vizi. A gente consegue perceber a emoção que você sente em falar sobre isso, quanto isso foi especial e importante na sua vida, né? Muito legal. Falando em mudanças, você sai de uma cidade com 60 mil habitantes, extremo interior paulista, quase Mato Grosso, chucro, né? Como a gente é, nossas raízes. Sim, falando porta. Vai para São Paulo. Porta, porteiro e portão. E falo ainda. E vai para São Paulo. Como é que foi, cara, para você essa mudança de vida, de estilo de vida? Você ficou com medo no começo? Enfim, tudo que sofreu a sua vida, esse impacto de mudar para São Paulo, essa loucura. Enfim, o que você pode... Às vezes, tem muitos alunos que têm medo de prestar USP por conta de São Paulo, violência, morte, trânsito, enfim. O que você pode passar aí para quem pensa em USP, às vezes quem tem medo de São Paulo, quem não conhece, né? Com certeza foi outro choque, né? E aí sim, eu acho que foi um dos maiores choques, que foi a mudança de cidade. Você falou sair de uma cidade minúscula, né? Em que tem uma dinâmica totalmente diferente de uma cidade como São Paulo, que é uma megalópole de 20 milhões de pessoas, né? Diariamente aqui. Só para ter noção, a Universidade de São Paulo aqui, a USP aqui, a população que circula interna dentro da USP é de 100 mil pessoas. E Fernandópolis, nossa cidade, tem 60 mil, 70 mil pessoas. Então, só isso já muda bastante, né? Então, foi um choque muito grande, mas eu acho que o medo veio, sim, com certeza. Eu tive muito medo no começo. Foi mais atenuado, no caso, porque eu já tinha um irmão aqui. Acho que para ele o choque foi bem maior. Mas quando eu cheguei, eu sabia que eu tinha uma pessoa com quem ficar, então isso foi algo que aliviou bastante, né, o medo no caso. Mas junto com o medo eu tinha uma emoção muito grande de vir para cá, como que fala, como se fosse um desafio e algo que me estimulava, saber que eu ia para uma cidade muito grande, uma cidade, como todo mundo sempre dizia para mim, uma cidade que não dormia, não dorme mesmo, uma cidade cheia de tudo que é bom e tudo que é ruim ao mesmo tempo. Então, isso para mim foi algo fantástico, né? Eu acabei, com o tempo, lógico que você começa a comparar as cidades, né? Eu estava
quando eu estava em Fernandópolis, você adolescente, né? Eu já estava já de saco cheio da cidade pequena, já estava com aquela fala, né, que a gente costuma falar, que não tem nada para fazer, essa cidade é parada, não tem isso, não tem aquilo, né? E aí eu vim para cá, me deslumbrei com a cidade, porque mil e uma coisas acontecendo simultaneamente. Se você não tiver foco, você realmente se perde. Aqui eu não falo de se perder fisicamente, mas se perder de rumo mesmo. Com o tempo você vai tentando também entender de onde você veio e que as cidades são apenas diferentes, né? Naquela época eu falava, Fernandópolis, a nossa cidade do interior, é um saco, porque não tem o que fazer, mas hoje eu vejo com outros olhos. Hoje eu vejo como um lugar bom, um lugar totalmente mais organizado do que aqui. Mas eu tentei ver São Paulo com outros olhos. Lógico que acho que as experiências que a gente tem, qualquer lugar que a gente for, isso conta muito. Desde a nossa chegada, desde o momento que a gente é chegado e recebido pelas pessoas, em todas as situações, até o que a gente vive no dia a dia. Então, minha chegada foi muito boa, porque primeiro eu já tinha meu irmão aqui, eu fui para lá fazer a matrícula, né? Me pintaram, me rasparam tudo, já me senti super querido, me adotaram, me colocaram nome, tudo isso, aquilo, então já me senti integrado. Então, isso já foi uma grande influência e eu já gostava do local, né? Aos poucos eu fui explorando a cidade, porque São Paulo tem muita coisa para fazer, Então, você tem que ir cavucando aos poucos e achando o que tem de bom aqui. E com certeza tem muita coisa boa, sim. E como eu já vi, eu não sei de quem que foi essa fala, mas eu já vi, acho que foi uma pessoa de fora do país, falou que São Paulo é uma cidade que quando você chega pela primeira vez, ela não é bonita. Quando você passa uma olhada rápida assim, ela não é bonita. Mas você consegue achar muita beleza nela, cavucando em vários lugares. E beleza que eu falo não é só beleza de espaço físico, mas a beleza de pessoas e oportunidades. São Paulo é uma cidade fantástica porque ela tem uma diversidade gigante, uma diversidade de pessoas fantástica. E eu também, por outro lado, sempre gostei muito de gente. Eu gosto muito de gente, gosto de lidar com pessoas, gosto de conversar com pessoas, então eu acho que ver esse oceano de pessoas foi algo que me estimulou muito a gostar, e eu adoro essa cidade. Eu começo a pensar se eu vou sair daqui, realmente me dói pensar se eu vou sair daqui um dia. Muito bom, Lucas. Nossa, super legal essa experiência, compartilhar. Tem muitas pessoas, o Brasil é muito grande, né? Muitas das pessoas que nos assistem, às vezes moram no norte, não fazem ideia do que é São Paulo. É bem legal você já compartilhar. Só para ter ideia, a maioria das pessoas que eu conheço, a minoria é paulistana. A minoria é daqui de São Paulo. Ela é tão diversa nesse quesito também de ter várias pessoas do Brasil que são poucas pessoas que são realmente paulistanas que eu conheço. Esses 8 anos aqui. Muito bom. E falando sobre choques e cidades diferentes, você recentemente também voltou para a Inglaterra para fazer o doutorado lá. Sim. E eu achei super legal a sua trajetória. Poxa, passar direto da graduação para o doutorado já é uma coisa incrível. E aí fazer o doutorado de sanduíche em Londres, novamente, onde você passou um tempo maior, né? Então fala um pouquinho, já para o final dessa entrevista, Alvise, o que você pesquisa, enfim, fala um pouco sobre isso, sobre essa experiência em Londres também, novamente, fazendo doutorado de sanduíche, um pouco do que a USP te proporcionou, enfim, dá um resumo geral para a galera dessas últimas fases, últimos capítulos aí da sua vida, o que você vem experienciando para nós. Então, assim que eu entrei na biologia, né, eu comecei a ficar com a cabeça aberta para todas as oportunidades e as áreas que apareciam na biologia, né? Como eu falei no começo, eu tinha interesse em botânica, mas comecei... Eu ainda gosto de botânica, mas percebi que não era a minha área, né? E aí apareceu a oportunidade de eu trabalhar nesse centro, de fazer um estágio nesse centro, né, que é o Centro de Estudo do Genoma Humano, da USP. É um dos maiores centros de estudo de doenças genéticas humanas da América Latina, na verdade é o maior da América Latina. E comecei a fazer um estágio em genética humana lá, ainda na graduação, né? Meu projeto foi crescendo, foi então que eu me formei e tive a conversa com a minha orientadora e ela disse, Lucas, talvez você devia tentar um doutorado direto, aí eu consegui passar. Comecei a trabalhar com genética de malformação crânio-facial, ou seja, todas aquelas alterações de crânio e da face, né? São várias síndromes, vários tipos de alterações. E meu projeto foi crescendo também, foi dando resultados positivos e chegou uma hora em que, assim, eu sou financiado pela FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo,
E a FAPESP tem uma modalidade de fomento à pesquisa que chama BEP, que é Bolsa de Estágio de Pesquisa no Exterior. Então, eu fui incentivado a tentar ter esse BEP, né? Esse tipo de oportunidade, de fazer algo fora do país. Então, eu comecei a conversar com um pesquisador de fora do país, que tinha uma área parecida com a nossa, né? Ele também estuda genética humana, de síndromes craniofaciais. Ele se interessou pelo meu projeto, ele começou a me ajudar a analisar alguns dos meus dados e começou uma conversa, foi como um namoro de 1 ano, conversando por e-mail, até que eu escrevi um projeto para a FAPESP, é um projeto bem burocrático, na verdade, para conseguir aplicar, e veio a resposta de que foi aprovado. Então, eles me deram dinheiro para executar a pesquisa lá, o dinheiro para ir, para as passagens de ida e volta, e também eu tinha uma mensalidade lá, né, uma manutenção mensal que eles pagavam. Então era muito bom porque eles pagavam em libras. Então eu não tive todo esse problema de ter que receber em real e o dinheiro não dá para nada, né? Então foi algo fantástico, porque lá eu tive a oportunidade nessa outra fase não ver como que era o ensino, mas ver como que era a pesquisa. Eu fiquei 6 meses lá, então foi mais tempo, eu tive que procurar uma casa, ainda foi um choque ainda maior ficar lá, porque cheguei, tive que procurar uma casa, tive que abrir uma conta em banco lá, tudo sozinho. Então, imagina você chegando num banco e pedindo para abrir uma conta, e alguns bancos eles não queriam abrir a conta porque você é de outro país, e isso e aquilo. Então, são várias coisas para você resolver. Então, foi uma experiência muito mais completa dessa vez. Lá, eu tive, fora a pesquisa, tive muita oportunidade de passear dentro da Inglaterra, de conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas, fiz vários amigos, né, de outros países, e a gente fazia festa junto, e eu cozinhava para eles, fazia as comidas brasileiras para eles, todo mundo ficava encantado com aquilo. Então, foi algo com certeza muito muito forte para mim. Vai fazer 1 ano agora que eu voltei, daqui a pouco, e tenho saudades de Londres. Além do cara passar na USP, Unicamp, Unesp, UEM, além do cara passar direto no doutorado, ser cientista, geneticista, o cara ainda é cozinheiro, né? Quer dizer, é um pacote completo, né? Quem quiser casar, pode colocar aqui embaixo, tá? Se candidatar. É um ótimo partido. Um ótimo partido. E lavo louça também. Olha isso, pacote completo. Alvise, para o final dessa entrevista, perguntar, eu acho que eu queria há muito tempo já entrevistar você para mostrar o tanto fantástico que é essa trajetória, essa experiência. E eu tenho certeza que vai agregar muito para quem está ouvindo, pela sua coragem de não ter caído na pressão de fazer um curso socialmente mais reconhecido, enfim. E eu acho que eu não poderia deixar de te perguntar o que você diria para um aluno hoje que está nos assistindo, de 17, 18 anos, que tem o sonho de fazer biologia, talvez pelo professor de biologia, enfim, por gostar da área. O que você diria para essa pessoa que está nos assistindo agora, que tem o sonho de fazer biologia, assim como essa caminhada que você escolheu está trilhando brilhantemente? Eu acho que quando a gente tem um sonho, se arriscar é fundamental. Se você tem um sonho em fazer biologia, se você tem um sonho em fazer química, ou mesmo que seja um sonho em fazer medicina, fazer direito, se essa é a sua vontade, vai e faça. Como eu falei no começo, nada é irreversível. A gente é novo, por exemplo, com 17 anos. Eu ainda hoje, se eu quisesse desistir, eu tenho toda a autonomia de desistir do que eu estou fazendo e querer mudar para outra área. Então, a gente com 17, 18 anos, 20 anos, 19, 20 anos, a gente é muito novo. Então, dá para a gente mudar o tanto que a gente quiser. O meu conselho é: arrisque, vá, tenha paciência, veja se é realmente o que você gosta. Gostou? Dedique o máximo e siga o teu sonho. Faça isso, dê seu suor, suas garras por aquilo que você quer. Se você sente prazer fazendo isso, faça. Se começou a entrar, se entrou num curso, seja na biologia, por exemplo, não gostou, muda. Nada tem que ser desse jeito. Né? Porque, lógico, a gente fica o colegial inteiro agarrando bastante, estudando para você passar no vestibular, que é algo super tenso, total pressão da família, da escola, pressão própria mesmo, para você fazer o curso em 1 ano e desistir? Acontece. Melhor do que você ficar 4 anos, 5 anos fazendo algo que você não gosta, que vai te deixar muito mais frustrado do que a frustração de passar no vestibular e fazer o que você não gosta. Então, o meu conselho é: se você tem esse sonho, repetindo de novo, faça.
Tem. Que legal, Lucas. Nossa, obrigado, cara. Muito obrigado por ter participado do nosso canal, por ter compartilhado da sua experiência. Eu sei que o seu tempo é corrido, é valioso, e eu fico muito feliz de ter parado um pouquinho do seu WhatsApp faz algumas semanas, né, para participar. Mas é que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para essas pessoas, né? E eu sei que você é um cara muito bacana, que você é um grado e tenho certeza que você vai ajudar centenas e milhares de pessoas que acompanham o nosso canal. Então, mais uma vez, obrigado, tá? E que você tenha cada vez mais sucesso na sua trajetória. Eu que agradeço mais uma vez, Bruno. Espero que eu ajude bastante gente que esteja ouvindo. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês aqui. Valeu, pessoal. Para quem está nos assistindo também até esse momento do vídeo. É um grande prazer sempre ter vocês aqui no nosso canal do Papo de Vestibular. E como vocês já sabem, se você gostou dessa entrevista, deixe seu like aqui no nosso vídeo. Isso ajuda demais no nosso canal. E mais importante que o seu like é o seu comentário. Eu já vou deixar aqui uma obrigação para o Lucas aqui acompanhar os comentários desse vídeo aí também, para ele responder as dúvidas da galera. E falando em dúvida, Lucas, deixa aí suas redes sociais, porque às vezes as pessoas querem te adicionar e perguntar alguma coisa. Fala aí pro pessoal suas redes sociais. Com certeza. Meu Facebook é Lucas Alvise. ALVIZI. Eu uso muito e-mail, então quem quiser me escrever é lucas.alvise@gmail.com. Essas são basicamente as duas que eu uso bastante, então quem quiser me acompanhar por aí, é só mandar uma mensagem que com certeza eu vou responder. Então beleza, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por todos que estiveram assistindo até agora e um grande beijo, professor Bruno Moretti, Papo de Vestibular, Lucas Alvise, Biologia da USP, e até o nosso próximo vídeo.